Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, dando início à Primeira Guerra Mundial. A guerra durou 4 anos, de 1914 a 1918, mas não terminou sem antes destruir impérios, começar outros, redesenhar delimitações geográficas e trazer profundas mudanças nos campos socioculturais. Ainda em 1915, importantes avanços ocorreram no campo da ciência. Einstein apresentou ao mundo sua teoria da relatividade. A teoria da relatividade é a tese defendida por Einstein de que podemos apresentar as leis da física na forma de uma geometria quadridimensional, em que o tempo é uma dimensão adicional às 3 dimensões espaciais que já conhecemos. 1915 também foi o ano em que o geólogo alemão Alfred Wegener apresentou a teoria da deriva dos continentes em sua obra clássica A Origem dos Continentes e Oceanos. Depois da guerra, o Conselho das Nações Vencedoras decidiu se reunir e fundar uma organização para, através de um tratado, promover a paz e a justiça em âmbito global. Em 28 de abril de 1919, é fundada a Liga das Nações. Um tratado foi assinado por várias representações federais em Versalhes, França, em 28 de junho de 1919. Até o final da década de 1920, os americanos viviam seu estilo de vida americano, patrocinado por mais de 2 décadas de ascensão econômica que tinha como base a industrialização e a venda de matéria essencial para a Europa na época do pós-guerra. Mas com o passar dos anos e a recuperação econômica da Europa, os Estados Unidos acabaram ficando com mais mercadorias do que poderia ser vendida. Esse processo levou a uma queda nos papéis da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929, iniciando uma reação em cadeia que levaria o mundo à mais longa e cruel crise econômica da história. A crise foi avassaladora para o estilo de vida americano. Em 1933, 1/4 da população americana não tinha emprego. Muitos procuraram socorro em ideologias alternativas como o comunismo e o fascismo. Na Europa, importantes movimentos pró-socialistas ocorriam. A partir da Revolução de 1917, a Rússia se tornou União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que duraria até 1991. Mas mesmo dentro do continente europeu, o socialismo tinha ideologias rivais que combatiam o comunismo. Estas eram o fascismo e o nazismo, que se tratavam de estilos de governo totalitários que mais tarde se provariam cruéis. Fundado na Alemanha, de forma singela, em 1920, o nazismo viu um cabo do exército, veterano da Primeira Guerra, e de líder do partido a chanceler da Alemanha em um período de apenas 13 anos. Adolf Hitler, Führer da Alemanha, agora tinha plenos poderes. Hitler, como chanceler, fez acordos e tratados com países europeus que ele não cumpriria.
Nesta mesma época, um invento em forma de caixa mudaria o mundo e as comunicações para sempre. Surge a televisão. A primeira transmissão ocorreu na Alemanha em 1935 e em seguida na França no mesmo ano. No cinema de Hollywood, os filmes já eram quase todos falados. Faziam sucesso filmes históricos ou bíblicos como Os 10 Mandamentos, Ben-Hur e Cleópatra, que nas décadas de 50 e 60 ganhariam remakes. Tem sandália enfeitada, tem, e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Uma semana após ter assinado o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939. A Inglaterra, que era aliada da Polônia, e França, aliada da Inglaterra, declararam então guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Três potências com conceitos absolutistas e expansionistas se uniram por meio de pactos após a invasão da Polônia. Alemanha, Itália e Japão, com o objetivo de manter suas estratégias de guerra e expansão territorial de forma intimidadora, formavam o Eixo. Outras três potências, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, formavam os países do grupo aliado, que lutavam juntos para conter o avanço do Eixo na Europa, África e Ásia e neutralizar a ameaça nazista. A guerra durou de 1939 a 1944, e durante a guerra, muitas batalhas ficaram famosas e são lembradas e estudadas até hoje, como a Batalha de Stalingrado e a ofensiva aliada na Normandia, em 6 de junho de 1944, que ficou conhecida como o Dia D. Mesmo após o fim da guerra, uma das potências do eixo se recusava a se render. Era o Império do Japão, que apenas o fez depois que 2 bombas nucleares foram lançadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida ao meio. A parte ocidental era capitalista e liderada pelo Reino Unido, França e fortemente influenciada pelos Estados Unidos. A parte oriental era controlada ou, no mínimo, muito influenciada pela União Soviética, que implantou ali seu sistema socialista.
Essa divisão da Europa, chamada de Cortina de Ferro, tinha uma demarcação geopolítica que cortava também a Alemanha ao meio, formando assim a Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, que era capitalista, a oeste, e a Alemanha Oriental, ou República Democrática da Alemanha, que era socialista, no leste. Dois fenômenos importantes ocorreram durante a Guerra Fria: a corrida armamentista, que levou à assinatura do Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares, em 1968, e a corrida espacial, que levou o homem à Lua, em 1969. A crise dos mísseis cubanos, ocorrida em 1962, foi um dos momentos mais tensos que a humanidade já viveu. Ocorreu quando a União Soviética instalou armas nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros do território americano. A guerra nuclear era iminente, mas como ambas as potências tinham poder de fogo para acabar com o planeta, o equilíbrio do terror impediu a guerra. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. Os acontecimentos que se passaram durante a Guerra Fria serviram de grande inspiração para os movimentos culturais das décadas de 60, 70 e 80. Na música, as guerras da Coreia e Vietnã inspiravam letras de protesto e nacionalismo. No cinema, os filmes de ficção científica e espionagem eram a moda. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids. That's the way it is. Na partida contra a seleção de Camarões. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
exatamente na data da independência do Estados Unidos, 4 de julho, no patriotismo tomou conta de todos os jogadores norte-americanos. Momento de decisão, como agora. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people that be acting right. Take the evil out the people that be acting right. It's both black and white, it's smoking crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but it's staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is.
On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. The terrorists thought that they would change my aim and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.